Olá, povo de Deus! Estamos iniciando mais uma live Como Andar com Deus. Nós estamos tomando por referência a vida de Enoque. Quando lemos no Antigo Testamento, no capítulo 5, acerca de Enoque, nós ficamos sabendo que ele andou com Deus. E depois é dito de novo que ele andou com Deus. E já não era, porque Deus o tomou para si. Andar com Deus não é algo muito comum nos dias de hoje. Nós estamos vivendo em um mundo fortemente anticristão. Jesus está sendo extirpado da história e junto com ele o próprio Deus. Alguns dizem que Deus está morto. As pessoas olham para este mundo e percebem a propagação da violência, percebem a propagação da iniquidade, da injustiça e diz: Deus se esqueceu desse mundo, se porventura ele está vivo e prestando atenção em alguma coisa. E aí nós olhamos para as Escrituras e encontramos um homem chamado Enoque. E este homem, Enoque, ele diferenciou de todos da sua geração. O evento que se passou com Enoque só se repetiu uma outra vez na história com Elias. Estes dois homens, entenda isto, estes dois homens foram os únicos homens em toda a história que não experimentaram o evento da morte. A morte é o destino natural de todo ser humano. A pessoa nasce, ela cresce, ela vive, ela morre. Quando nós vamos no cemitério, tem a data de início e a data de fim. Então o homem, quando ele vem para este mundo, ele já vem com data de validade. Quando nós olhamos para as Escrituras, em termos de longevidade, antes do dilúvio, os homens chegaram a viver há quase 1000 anos de idade. O homem que mais viveu foi Matusalém. Viveu 969 anos. Depois disso, a idade cai, porque quando Deus chama Noé, ele fala que daria um tempo ao homem de 120 anos. Mas nós encontramos um registro mais detalhado no Salmo 90. Quando Moisés, escrevendo o Salmo 90, ele fala: a vida do homem vai 70, 80 na sua força, passando disso é enfado e canseira. Então a idade do homem vai caindo para 80 anos de idade. O fato é que, independente dessa longevitude, independente desse tempo de vida, o fato é que o homem entra no mundo com idade vencida. E aí nós olhamos para a figura de Enoque, para a figura de Elias, vemos estes homens tendo um tipo de vida, um estilo de vida nesse planeta em que nós estamos vivendo, e especificamente a respeito de Enoque, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus se agradou dele. Nós podemos ler isso na carta aos Hebreus, no capítulo de número 11. Hebreus, capítulo de número 11. Este é o capítulo que nós temos os heróis da fé. E aqui nós encontramos a seguinte passagem: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. No verso seguinte, que é o verso 6, é um verso muito conhecido na carta aos Hebreus, nós lemos: de fato, sem fé
é impossível agradar a Deus. Há duas condicionantes para que nós possamos agradar a Deus. A primeira, é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, a história de Enoque está em conexão com a fé em Deus. E esta conexão, ela depende de dois requisitos. O primeiro requisito, que nós creiamos que Deus existe. O segundo requisito, que Deus, aquele que existe e que a gente crê nele, é o galardoador, ou seja, é aquele que dá as coisas, é o galardoador de todas as coisas. Ok? Então, deixa-me pegar aqui de novo o texto. Ele é o galardoador dos que o buscam. Então, todo aquele que busca Deus, ele o encontra, se o buscar de todo o coração. Nós podemos entender que o caminho que nos leva a Deus, é a distância entre a mente e o coração, é a distância neural entre a mente e o coração. Quando cremos em Deus, ouvimos acerca de Deus e cremos nele e confessamos a sua existência, Deus nos presenteia. Enoque, ele andou com Deus. Ele andou com Deus de tal maneira que ele se agradou de Deus. E talvez você faça a seguinte pergunta. Ok, Enoque anda com Deus. O que Enoque tem a ver com a nossa vida? Por que é importante conhecer acerca de Enoque, um homem que viveu antes do dilúvio, em relação aos dias que estamos vivendo? Hoje, e nesses dias, principalmente nesses dias que estamos vivendo, em que temos que nos manter confinado por causa das coisas que estão aí rodando no mundo e que nos impede de termos a mesma liberdade que outrora nós tínhamos. Isto nos faz pensar acerca da fragilidade da vida, acerca de como as coisas podem acabar subitamente muito antes do que a gente pensava que podia ser. Então nós olhamos para Enoque e vemos o andar dele, a maneira como ele se relacionava com Deus, e olhamos para os dias de hoje e temos que fazer uma conexão. E essa conexão, ela se dá quando Jesus, por exemplo, em Mateus capítulo 24 e 25, Jesus começa a descrever os eventos que vão se suceder no final dos tempos. E ele estava se preparando para a sua morte. Ele conversa com os seus discípulos. Ele tem diante dele o templo de Jerusalém. E Jesus olha para aquele templo e os discípulos estão admirados com a beleza daquele templo. E Jesus, olhando para aquele templo, diz: tudo que vocês estão vendo não ficará pedra sobre pedra. No início do seu ministério terreno, quando ele expulsa os vendedores do templo, ele faz um desafio aos judeus, porque os judeus perguntam a ele que autoridade ele tinha para derrubar aquele templo. E Jesus dá a resposta. Ele diz: vocês derrubem esse templo e em 3 dias eu o levanto de novo. Vamos entender esta palavra. Jesus está dizendo aos judeus de Israel, Deus diz a Israel que ele vai habitar junto com Israel. Ele vai habitar com Israel.
E para habitar em Israel, ele pede que Israel faça a Deus um templo. Então, ele diz: me faça um tabernáculo. E este é o modelo do tabernáculo de Deus. Esse tabernáculo tem um pátio, tem um lugar santo e um santíssimo lugar. Naquele santíssimo lugar ficava a Arca da Aliança. Ali era o lugar da habitação de Deus. Isto é uma figura do que Deus estaria fazendo com o ser humano. E Deus diz o seguinte, Jesus diz o seguinte em Mateus capítulo 24. Aliás, quando ele expulsa os vendedores do templo: derrubem esse templo, e em 3 dias eu o edificarei. Aí você pergunta, qual que é a lógica? Os romanos foram até lá, a Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, derrubaram aquele templo, e no entanto, não foi levantado um outro templo naquele lugar. Só que no ano 33 depois de Cristo, Jesus foi à cruz do Calvário, ele morreu. E o templo que ele dizia que seria derrubado era ele próprio. Porque esse templo, o que estava em Jerusalém, era a figura daquele que havia de vir, que é Jesus. O lugar santíssimo. Jesus habitou num corpo, tinha uma alma e um espírito. O espírito, a alma e o corpo, a representação do ser humano, ela era personificada na pessoa de Jesus. Ao terceiro dia ele morre e ao terceiro dia ele ressuscita. Então ele diz: derrube esse templo, que era o seu corpo, e em 3 dias eu o levantarei. E ao terceiro dia ele de fato ressuscitou. Ok, ele ressuscita. Agora nós encontramos, encontramos Enoque, que anda com Deus, e para não ver a morte, ele recebe um testemunho que agrada a Deus, e Deus o traslada para os céus. Ele vai vivo para o céu. Isso significa que há uma vida que a morte não se constitui uma barreira. Há uma vida que é uma vida depois da morte. Jesus vem e diz: ainda que você morra, você vai viver. E aqui, nós olhando para Enoque, e Enoque, ele olha para frente, mas pela fé, ele encontra um testemunho que agrada a Deus, e ele é trasladado para a presença de Deus. Seja bem-vindo, Dora, seja bem-vinda, Rita. Estou falando de Enoque, o momento em que ele foi trasladado para Deus, ele deu o testemunho de que agradava a Deus, ele viu o que à luz do Novo Testamento nós conseguimos identificar, que o ser humano é como um templo. O Espírito de Deus habita dentro do ser humano. E esse habitar dentro do ser humano é como o selo de uma correspondência. É como nos dar uma convicção de que nós vamos passar a barreira da morte e vamos ressuscitar. Por outro lado, o apóstolo Paulo, falando da igreja, da esperança da igreja, a esperança da igreja é pela volta de Jesus. E como a esperança da igreja é pela volta de Jesus, se Jesus voltar, no dia em que ele voltar, nós seremos trasladados para a presença dele, arrebatados para a presença dele, levados para estar com ele, para adentrar na eternidade. Esse é o primeiro ponto de contato entre o que pode acontecer conosco e o que aconteceu com Enoque. Enoque passou pela experiência
que nós poderemos passar a qualquer instante, todos aqueles que creem em Jesus e nasceram de novo. Por outro lado, quando nós olhamos o mundo de Enoque e voltamos para Mateus 24, Jesus disse que os dias da volta de Jesus, porque ele disse, derruba esse templo, ao terceiro dia ele será levantado. Jesus foi levantado, ele subiu aos céus, ele foi recolhido aos céus por uma nuvem e ele vai voltar. Como Jesus vai voltar, nós estamos aguardando a sua volta. Jesus diz em Mateus capítulo 24 que os dias da volta dele seriam dias equivalentes aos dias de Noé. Da geração de Adão até Noé. O pai de Noé foi Jared. O pai de Noé foi Lameque. O único que a Enoque não conheceu foi o próprio Noé. Ele conheceu o pai de Noé, mas não conheceu Noé. Isso significa uma figura de duas coisas. Haverá um povo que se assemelhe a Enoque e que será levado aos céus. E haverá um povo que se assemelhe a Noé, que vai ficar na grande tribulação e no dia do Senhor, aguardando na terra a volta de Jesus. Então Deus está preparando dois povos, um para subir e o outro para ficar. O povo que está sendo preparado para subir é a igreja. O povo que está sendo preparado para ficar é Israel. Israel tem conexão com Noé. A igreja tem conexão com Enoque. Enoque foi retirado da terra antes do dilúvio. Noé teve que cruzar o dilúvio. A igreja será tirada da terra antes do dilúvio. Israel terá que cruzar o dilúvio, que é o dia do Senhor. Mas vamos voltar então ao mundo de Enoque. O mundo de Enoque, nós encontramos a seguinte circunstância. O mundo de Enoque, nós encontramos um homem referência, Adão. Adão foi o primeiro homem criado por Deus. Adão teve três linhagens, vamos assim dizer. A primeira linhagem de Adão foi Caim. A segunda linhagem de Adão foi Abel. A terceira linhagem de Adão foi Sete. Abel foi morto. Ele não teve descendência. Ficaram Caim e Sete. Caim matou Abel. Caim, ele, em Gênesis, no capítulo 4, ele toma uma atitude, e essa atitude, ela tem correspondência a muitos no dia de hoje. Ele faz um acordo com Deus, mas é um acordo para se retirar da presença de Deus. Gênesis capítulo 4, o verso 16. Retirou-se Caim da presença do Senhor. Então aqui nós temos duas gerações. Nós temos Caim fora da presença de Deus. Nós temos Sete na presença de Deus. Então nós temos aqui a presença de Deus
Nós temos aqui a presença de Deus e nós temos uma descendência fora da presença de Deus e nós temos uma descendência na presença de Deus. Entenda, isso é muito importante nós entendermos. Quando a gente olha para o mundo em que nós estamos vivendo, nós encontramos dois tipos de gente. Uma gente fora da presença de Deus e uma gente na presença de Deus. O drama que nós vivemos é que quando nós olhamos para essa descendência fora da presença de Deus, na nossa lógica, essa gente que está fora da presença de Deus, ela é formada por homicidas, como Caim. Mas, na verdade, as pessoas que estão fora da presença de Deus, entenda uma coisa, e é isso que nós precisamos perceber acerca da existência. Qual é a diferença entre um homem fora da presença de Deus e um homem na presença de Deus? Do ponto de vista da terra, nenhuma. Presta atenção. Qual é a diferença entre um homem fora da presença de Deus e um homem na presença de Deus? Do ponto de vista da terra, não tem diferença. Por que que não tem diferença? Porque um homem fora da presença de Deus, ele precisa comer, beber e vestir. Um homem na presença de Deus, ele precisa comer, beber e vestir. O homem fora da presença de Deus, ele precisa, se estiver doente, de tratamento médico. Um homem na presença de Deus, ele precisa, se estiver doente, de tratamento médico. Então, um homem fora e um homem na presença de Deus, eles coabitam no mesmo espaço. Eles vivem da mesma maneira. Lembra que Abraão, ele era pastor, ele tinha um rebanho. Ló era pastor, ele tinha um rebanho. Abraão era um homem chamado por Deus. Ló não era chamado por Deus. Mas os dois, eles tinham em comum a atividade pastoril. No entanto, a resposta de Ló é olhar para Sodoma e se alegrar com a beleza de Sodoma, porque Sodoma parecia como o jardim do Éden, e ele foi para Sodoma. Abraão e deixou Ló escolher o lado que ele queria. Ló olhou a aparência física das coisas e ele foi para aquele lado. Abraão foi para o lado oposto. Ele foi para Canaã. Canaã é a terra da promessa. Se a gente olhar para as duas atividades humanas, não há diferença. Vamos pegar. Olhamos para Israel e olhamos para as demais nações da terra. Israel é um povo escolhido por Deus para um propósito. As nações, elas não têm a mesma chamada de Israel. No entanto, quando a gente olha o PIB de Israel e o PIB das nações, são equivalentes. A indústria de Israel, a indústria das nações, a agricultura de Israel, a agricultura das nações. Você pode dizer que Israel tem uma agricultura de muito maior tecnologia, mas é agricultura igual. Agora, Enoque andou com Deus. E qual era a meta de Enoque? A meta de Enoque, que é a meta da linhagem de Sete, não era a mesma meta de Caim. A meta, o objetivo de vida, o Ikigai, nós temos trabalhado na Manhã com Deus de encontrar o nosso Ikigai, o nosso centro existencial, as lógicas existenciais da descendência daquele que anda com Deus, da descendência daquele que está fora da presença de Deus, são absolutamente distintas. Mas vamos olhar para a descendência de Caim. Caim, ele toma uma decisão.
de retirar-se da presença de Deus e construir a sua existência na terra. Observa, Caim, ele se retira da presença de Deus e o objetivo dele, o foco dele, a vontade dele, o desejo dele é construir algo na terra, deixar na terra um legado. E qual foi o legado de Caim? Verso 17. Coabitou Caim com sua mulher, concebeu e deu à luz a um filho que ele chamou de Enoque. Não é o Enoque que nós estamos falando que andou com Deus. Caim teve um filho que ele deu o nome de Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou a cidade de Enoque. Aqui nós temos a primeira diferença entre um homem que anda com Deus e um homem que anda pela lógica deste mundo. Quem anda de acordo com a lógica desse mundo, ele quer perpetuar o seu nome na terra. Ele constrói cidade. Todas as atividades do mundo, elas se dão em torno de uma cidade. Nós temos o Brasil, que tem a força do campo, que mantém o PIB do Brasil, para trazer alimento para a cidade. Uma fazenda, uma agricultura, uma terra agrícola ou uma terra com animais de corte, aquilo que eles produzem é extremamente superior à necessidade da família que vive naquela terra. Eles produzem comida para quem vive na cidade. Conta uma brincadeira que um pai chega para o filho e diz assim: meu filho, hoje eu vou te levar para conhecer uma coisa que você nunca viu. E o filho saiu com o pai saiu da cidade, chegou numa fazenda e foi até o curral e disse: olha, meu filho, o que é que tem aqui? Uma vaca. E ele disse assim: meu filho, deixa eu te dizer uma coisa. Sabe aquele leite de caixinha que a gente compra no supermercado que você gosta tanto? O filho: sim, eu sei. Ele vem dessa vaca, meu filho. O filho vira para o pai e fala: conta outra, meu pai. Conta outra. O leite sai do laticínio. Que história é essa de leite sair de vaca? Isso não existe. Porque ele não faz conexão entre o que ele come, o que ele toma, o que ele bebe na cidade, o leite, com a vaca que está no curral fornecendo leite para ele. Muitos quebram essa conexão. Mas o fato é que o mundo gira em torno de cidades. Nós temos metrópoles, as grandes metrópoles, Rio de Janeiro, São Paulo, Tóquio, Nova York, cidade que tem milhões e milhões e milhões de habitantes. Essas cidades, elas são configuradas com base na perspectiva de Enoque, de Caim. Caim sai da presença de Deus e a vida dele é construir cidade. E hoje a vida das pessoas está naquilo que elas entendem ser aquilo que vai lhe dar realização. Então elas querem deixar um legado, seja na política, seja na ciência, seja na cultura. Ela quer deixar um legado nessa terra. Ela olha para essa terra. Quantas pessoas querem ter o seu nome? A nome da rua é o nome do patriarca de determinada família, e aquela família toda orgulhosa caminha na rua e diz: essa rua tem o nome do meu avô, do meu bisavô, do meu pai. Mas esta é a perspectiva de Caim. Caim, ele constrói uma cidade na terra porque ele quer firmar um legado nesse planeta. Aí você vai dizer: César, mas que história é esta de
dizer que construir uma cidade, construir uma cultura, construir uma civilização é o espírito de Caim. Veja como é diferente a perspectiva de um homem de Deus, de um homem deste mundo. O apóstolo Paulo escreve assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, quer dizer, mesmo que a gente passe pelo processo de envelhecimento, mesmo que a gente vai chegar o dia de ir para o pó, de morrer fisicamente, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno, extrapola a morte, eterno peso de glória, acima de todas de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem. Caim se atentava, uma vez que ele sai da presença de Deus, ele se volta para as coisas que ele vê. E as coisas que ele vê é aquilo que lhe dá status, que lhe dá presença, que lhe importa. E aí nós temos toda a cultura de marketing, nos colocando um padrão de beleza, um padrão daquilo que deve ser o nosso desejo. Eu faço a seguinte colocação para você. Você tem, vamos supor que você tem dinheiro no bolso para comprar um carro 0 quilômetro. Um carro 0 quilômetro. Qualquer que seja o carro. E aí você sai nas concessionárias para buscar o teu carro de 0 quilômetro. Você compra o melhor carro da cidade, o melhor carro que tem no mercado hoje. Um carro que é o carro do teu sonho, o carro do teu desejo. Agora vamos supor que eu fizesse uma outra proposta para você. E eu dissesse assim para você: eu vou te dar dinheiro na tua mão para você comprar um carro 0 quilômetro. Não importa o preço do carro. O carro que você quiser comprar, você vai comprar. Só que vamos fazer o seguinte: você vai entrar numa máquina do tempo, você vai voltar na década de 30, você vai comprar um carro 0 quilômetro da década de 30 e trazer ele para hoje, e você vai andar nesse carro. Ele vai dizer: aqueles carros feios da década de 30, que não tem aerodinâmica, que não tem motor, que bebe gasolina igualzinho, sei lá, tem que ser dono da Petrobras para poder ter aquele carro. Você quer que eu compre aquele carro lá, trazer ele para hoje? O que mudou? Quem estava na década de 30 comprando um carro 0 quilômetro era o carro do sonho dele. Quem estava na década de 60 comprando o carro era o carro mais belo que existia. Quem estava na década de 90 comprando o carro era um carro que enchia os seus olhos. Quem está hoje comprando um carro é um carro que enche, mas o formato exterior do carro mudou. E aí quando nós olhamos para os carros do passado, mesmo que ele seja 0, a gente fala: que coisa lata velha, que coisa horrível, olha que aerodinâmica. Por quê? Porque as pessoas que estão nesse mundo, elas atentam para as coisas que se veem. E aí o processo de mercado, ele modula estas coisas para que a cada ano tenha uma moda diferente, tenha uma coisa diferente. Esse é o espírito de Caim, um espírito de quem se afasta da presença de Deus para construir a sua vida na terra. E depois, diz aqui o Paulo: não atentando nas coisas que veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que veem são temporais, as que não se veem são eternas. Existem coisas que estão fora do nosso campo de visão, e que são as coisas que construíram o mundo que a gente vive.
Porque quando nós voltamos na carta aos Hebreus, quando fala de Enoque, e depois de falar de Enoque, que Enoque andou com Deus, nós encontramos a seguinte passagem: pela fé, Abraão peregrinou em terra alheia com Isaque e com Jacó, herdeiros da mesma promessa, e agora vem o detalhe: porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Observa que a igreja, Abraão, já acontecia isso com Abraão, a igreja está aguardando uma cidade que vai descer do céu, ataviada como uma noiva para o cordeiro, a cidade chamada Nova Jerusalém, a cidade que não precisa de luz natural, porque o próprio Deus será a luz dessa cidade. E quando Deus, lá atrás, disse a Israel: construa um templo para que eu habite com vocês, ele construiu um templo não feito por mãos humanas, que é a igreja, que é nós, que é aquele que é regenerado. Ele constrói, ele torna a pessoa uma nova criatura, ele faz um templo, ele pega um homem carnal e ele transforma esse homem com ser espiritual, e ele coloca o Espírito Santo nesse indivíduo, e ele muda a perspectiva desse indivíduo, e esse indivíduo não está mais com seus olhos voltado às coisas que se veem, porque as coisas que se veem são passageiras. O mundo que Caim construiu, ele foi completamente destruído com as águas do dilúvio, porque as águas do dilúvio foram águas universais. Então todas as cidades construídas pela descendência de Caim, todas as cidades construídas pela descendência de Caim, elas desapareceram debaixo das águas do dilúvio. E o apóstolo Pedro, em 2 Pedro, ele falando do mundo em que nós existimos, em que nós estamos, ele diz em 2 Pedro, no capítulo de número 3, sobre a vinda do Senhor. Ele diz: muitos dizem, aonde está a promessa da sua vinda? E aí ele fala no verso 7, ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra que ela foi criada, que os céus e a terra foram criados, elas têm sido entesouradas para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Caim construiu uma cidade, e a cidade que ele construiu foi destruída pelas águas do dilúvio. Hoje, nós temos cidades construídas. Dubai, por exemplo, é uma cidade que está se tornando notória pela altura dos seus edifícios. Balneário de Camboriú é uma cidade que está se tornando notória pela altura dos seus edifícios. Lá tem um edifício de 60 andares. Existe tanto dinheiro no planeta Terra circulando, que os homens estão cada vez adensando mais as cidades. Você sabe o que é o adensamento de uma cidade? Eu estava vendo um filme e a pessoa disse assim para outra pessoa: vou te colocar nesse edifício, você vai ficar nesse edifício. Ele falou: por que esse edifício? Ele disse assim: porque nesse edifício moram 1.500 pessoas, você vai passar desapercebido. 1.500 pessoas no edifício. Deve ter edifícios que moram muito mais do que isto.
A cidade está adensando. Você sabe o que é 1.500 pessoas morando no mesmo edifício? Para onde que vai o esgoto desse edifício? Da onde vem a água para dar água para todos que estão nesse edifício? Da onde vem a comida para alimentar todos que estão nesse edifício? E aí, quando lemos em Apocalipse, no capítulo de número 5, 6, por exemplo, nós lemos o Apocalipse capítulo 6 dizendo o seguinte: caí sobre nós monte. Deixe-me ver. Viu, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por forte ventos deixa cair os seus figos verdes. O céu se recolheu como um pergaminho. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Um terremoto que está previsto em Apocalipse, na abertura do 6º selo, vai mover todos os montes e ilhas do lugar. No entanto, as pessoas que habitam na terra, elas entendem que a terra vai se perpetuar e que elas podem edificar o legado, e elas edificam nessa terra uma cidade. Mas a descendência de Caim, ela foi mais longe. Caim edificou uma cidade. Nós encontramos no verso de número 20 que alguém da descendência de Caim, chamada Jabal, foi pai dos que habitam em tenda e possuem gado. Portanto, a pecuária também é produto da descendência de Caim. A pecuária, e por extensão a agricultura, é produto da descendência de Caim. Tinha cidade, ele estava construindo a cidade. As pessoas precisavam comer. Um grande negócio que surgiu na época é o negócio da pecuária de corte. Alguém tinha que produzir ovelhas, gado, para ser abatido e alimentar aquela multidão. E ali há uma ênfase sobre possuir gado. E depois a gente precisa entender o que significa possuir gado nessa época. Nós encontramos em Jubal, também descendente de Caim, pai de todos os que tocam harpa e flauta. Então a música na terra, ela é fruto da descendência de Caim. Nós não vemos a descendência de Adão, através de Sete, falar em música. A música vai aparecer nessa descendência muito lá na frente. Mas aqui, antes do dilúvio, a ênfase da música está na descendência de Caim. Não estou dizendo aqui que não há uma música que agrada a Deus, mas eu estou dizendo que a música do mundo precede a música que louva a Deus. Porque neste mundo, as atitudes dos homens precedem aquelas que são as atitudes esperadas do povo de Deus. Caim constrói uma cidade. Abraão está esperando por uma cidade. A descendência de Caim tem a pecuária. A descendência divina vai buscar o pão que desceu do céu, o maná que desce do céu. Aqui,
na descendência de Caim, a música ganha ênfase. E quando a gente olha para o mundo de hoje, o mercado que não é o mercado gospel é sumamente maior do que o mercado gospel. A música do mundo, ela impera, ela dita moda ao ponto dela própria influenciar a música gospel. E aqui nós vemos também Tubal-Caim, que foi artífice de todo instrumento cortante, de bronze, de ferro. Portanto, nós estamos falando da indústria. Então, nós estamos falando da cidade, nós estamos falando da pecuária, por extensão, a agricultura, nós estamos falando da cultura e do lazer, e nós estamos falando da indústria. Todos os componentes da moderna civilização se encontram na descendência de Caim. O que significa isso? Significa que na mentalidade do homem, quando ele não enxerga as coisas invisíveis, mas o que ele enxerga e o que ele convive e o que está no seu entorno, aquilo que mexe o seu coração, aquilo que faz a sua motivação para levantar todo dia da cama, é construir uma civilização. É isso que nós encontramos na descendência de Caim. Quando a gente lê o jornal, e a gente, por exemplo, lê que a Bíblia está sendo retirada das escolas, nós ficamos sabendo que há uma divisão entre o Estado e a religião. Portanto, muitos não querem que no Estado, em um patrimônio público, fique qualquer componente que expresse religiosidade. Por quê? Porque há essa ênfase em que se separa o Estado da religião, e as leis produzidas pelo Estado, elas vão andando, se apartando cada vez mais dos princípios da religião. Por que isso vai acontecendo? Porque Caim tomou a consciência que ele poderia construir uma civilização fora da presença de Deus. E aqui, se é o nosso fator de medida, se aquilo que define a nossa razão de viver é construir um legado na terra, nós podemos dizer, à luz do que é a experiência de Caim, que esse legado pode ser construído fora da presença de Deus. Hoje, nós temos determinados lugares em que não se pode mais pronunciar o nome de Deus. Principalmente quando você vai para dentro das universidades. Deus é colocado para o lado de fora. Há um certo sentido nisso. Porque o princípio da ciência é pesquisar e identificar as coisas que existem. A ciência, ela, para ser ciência, ela tem que ter um evento que replica. É lógico, é próprio, é por isso que ela é chamada ciência. Então, o que não é ciência? É nada que não se replique. O que é ciência? É tudo aquilo que você pode replicar e estudar o objeto. Então, por exemplo, nós temos a ciência física, nós temos também a ciência social. Nós podemos replicar e estudar o comportamento humano. Da mesma maneira que nós temos a ciência de negócios, nós podemos estudar o negócio e ele vai se replicando. Então ele se torna um objeto de estudo, ele se torna um objeto de ciência. E a ciência, para ser ciência, ela não pode olhar para aquilo que é o invisível.
Porque o invisível não é objeto palpável, não é objeto de estudo. Então a lógica do mundo é: construa uma sociedade sem Deus. E tudo isso daria certo se Deus não intervisse na história. Por exemplo, o mundo de Enoque. O mundo em que Enoque andou com Deus é o mesmo mundo em que Caim construiu a sua civilização. Quando Enoque andou com Deus, a perspectiva de Enoque, qual era a meta de Enoque? A meta de Enoque era superar a morte. Qual era a meta de Caim? Era deixar um nome na sua descendência. A Bíblia diz aqui: Enoque, Caim coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. Com aquela cidade, Caim estava perpetuando o seu nome. E assim tem sido uma sociedade construída sem Deus. Ela se perpetua. Quantos impérios não foram construídos desta maneira? Impérios poderosíssimos. Não só impérios em termos de Estado, mas impérios em termos de negócios. Quantos negócios são edificados em cima da concepção, em cima da base do conceito de que não há Deus. E a pessoa tem que se esforçar, a pessoa tem que batalhar, a pessoa tem que achar o seu espaço no sol, a pessoa tem que construir o seu plano de vida, a pessoa tem que construir a sua trajetória. Existe um padrão de sucesso, a pessoa tem que se adequar àquele padrão de sucesso. Aqueles que não se adequam ao padrão, eles acabam caindo no meio do caminho, sendo retirado como se entulho fosse, porque há um padrão de beleza, um padrão de cultura, um padrão de comportamento, um padrão que o apóstolo João diz acerca do mundo: o mundo passa e a sua concupiscência. Quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, nessa live de hoje, o meu objetivo foi fazer ênfase. Todos nós temos a mesma raiz em Adão, mas temos dois destinos. O destino de Caim, que constrói uma civilização fora da presença de Deus. E o destino de Sete, que constrói uma jornada na presença de Deus. Caim constrói uma civilização sem conhecer as coisas invisíveis. Sete constrói uma trajetória, uma peregrinação, buscando alcançar aquilo que é invisível. Daí a conexão de Enoque com a fé. Enoque não andou no mundo em que nós andamos, baseado nas coisas visíveis. Ele teve uma vida na terra. A Bíblia diz que ele teve filhos e filhas. Portanto, ele teve necessidade de construir uma casa, abrigar os seus filhos. Talvez ele pode não ter tido uma casa como Caim, construiu uma cidade. Provavelmente ele era nômade, construiu tendas para abrigar a sua família durante a noite, para abrigar a sua família do frio. Então, Enoque, ele teve que construir alguma coisa para abrigo, mas não era uma cidade. Enoque teve que plantar para comer,
Mas não era comer para manter uma cidade. Era para manter a sua jornada, a sua peregrinação. Aquilo que ele construía era passageiro, era efêmero. Não era algo em que ele aplicava o seu coração. Estava no segundo plano. A visão de Enoque era maior do que isso. A visão de Caim era uma visão do mundo físico. Era uma visão da beleza, da riqueza, da pompa. Era uma visão do poder. Era uma visão da conquista. Era uma visão do sucesso. No entanto, quando nós olhamos para a descendência de Sete, o que sobra de Sete, da descendência de Sete? Enoque é arrebatado para Deus. E depois, 3 gerações depois, vem Matusalém, foi o homem que mais viveu. Depois vem Lameque, e aí chega em Noé. E quando Noé está por nascer, Lameque diz assim, quando Noé nasceu: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Entenda, a terra está amaldiçoada. Ela precisa ser purificada. É por isso que a Bíblia diz que haverá um novo céu e uma nova terra. Mas enquanto nós estamos vivendo na terra, nós vamos ter que trabalhar, nós vamos nos cansar, nós vamos passar por tribulação. A questão é, para onde se volta os nossos olhos? Nós somos os da fé, nós estamos olhando para o invisível, nós estamos olhando para além da morte, nós estamos olhando para a vida eterna, nós estamos olhando para o reino de Deus, nós estamos olhando para as coisas futuras, nós estamos olhando para as promessas que Deus nos deu, ou nós estamos presos na terra, na edificação de uma cidade, na edificação de uma cultura, na edificação de uma civilização. E quando a terra é chacoalhada, como está sendo chacoalhada nesses dias, em que muitas atividades humanas não podem ser desenvolvidas, e aí vem a fome, vem o desemprego, vem todas essas coisas. O que Lameque disse, olhando para Noé, ele diz: ele nos consolará do nosso trabalho. Quando nós temos a correta perspectiva, o apóstolo Paulo diz: nenhum trabalho é vão no Senhor. Porque nós olhamos para aquilo que vai acabar. Nós olhamos construindo sabendo que não vai perdurar. Nós sabemos que a morte está chegando, ou que Jesus está voltando. Nós sabemos que somos peregrinos. Nós sabemos que vamos subir a qualquer instante. Nós sabemos e temos que tomar uma atitude. Que tipo de vida nós vamos viver? Nós vamos viver fora da presença de Deus e construir um mundo com a nossa competência e habilidade? Ou vamos construir uma peregrinação, uma jornada na presença de Deus? Quando nós construímos uma jornada na presença de Deus, aquilo que havemos de comer, beber e vestir-nos é acrescentada. Quando nós vivemos fora da presença de Deus, nós vivemos para comer, beber e vestir, porque a vida é curta, se não aproveitar, logo se perde. Estas são duas alternativas colocadas diante de nós. Nós podemos estar Caim ou Sete, fora da presença de Deus ou na presença de Deus. Nós queremos andar de acordo com o nosso ego ou queremos andar com Deus? Este
esta é uma decisão que fazemos consciente. Quem não quer Deus, ele está consciente de que ele não quer Deus. E ele vive fora da presença de Deus. Quem quer Deus, ele também está consciente que ele quer Deus. Então ele vai se habilitar para andar com Deus. Esta é uma decisão consciente que cabe a cada um de nós tomarmos. Que você possa tomar a decisão consciente de andar com Deus. E você possa vir para esta comunidade. Pega este vídeo, envie aviãozinho desse vídeo para pessoas que você quer trazer junto para dentro do reino de Deus. E se conecte nesta conta do Instagram. Passe a seguir essa conta para que nós possamos interagir nessa peregrinação, porque o nosso propósito é peregrinar como cristãos, crescendo e amadurecendo para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. O nosso propósito é andar com Deus e chamamos você para estar junto conosco nesta jornada. Que o Senhor seja louvado. Foi muito bom ter você junto comigo e traga outros para que esta comunidade cresça e envie este vídeo para que ele chegue, essa mensagem chegue cada vez mais longe. Que o Senhor seja louvado.